Vamos nos colocar de pé. Hoje é uma noite onde o pastor Sansão ele não está, né? Eu quero agradecer a oportunidade, a confiança, né, que ele me colocou aqui e dizer que eu estou muito grata por essa oportunidade e que nós venhamos nessa noite a abrir nosso coração para aquilo que Deus tem para falar conosco e nós venhamos nos colocar num posicionamento de aprender. Amém? Curva sua cabeça, peço para Deus falar com você nessa noite, que Deus possa estar soprando nas nossas vidas o seu sopro de vida, o seu sopro transformador nessa noite. Amém, amados? Pai, eu dou graças, Senhor, por cada um que está aqui, ó Deus. Que nós possamos, Pai, nessa noite alinhar os nossos passos aos passos de Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, sopra Espírito Santo sobre esse lugar, sopra o seu vento transformador, Pai, o seu sopro transformador nas nossas vidas. Fala conosco, Deus, nessa noite. Pai, que nós possamos, Pai, sair dessa porta, Deus, colocando aquilo que o Senhor tem falado conosco em prática, Deus. Que nós possamos, Pai, tomar a decisão a cada dia, Pai, de glorificar o Teu nome com as nossas vidas. É isso que queremos, Deus. Cremos que o Senhor está aqui, cremos no poder transformador do Senhor, Deus. Nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar, naquilo que o Senhor ainda vai fazer, e somos gratos, ó Deus, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Podem sentar. Abre a Bíblia de vocês em Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Nós vamos ler até o versículo 33. Amém? Todos acharam? Mateus 14, versículo 22. Amém? Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a andar no barco, a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-os mandados para casa, subiu ao monte para orar, em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, e enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já em alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar, mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos se assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tendes coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subira para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? É um culto, né, onde o título é Crescendo em Fé. E aí, qual é o intuito? Nós temos sempre que a palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Aí eu quero ler aqui uma definição. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar a adversidade e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé é aumentada quando lemos a Bíblia, deixamos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser. E quando a nossa fé é aumentada, conseguimos ver muito mais além do que o natural. Vemos o sobrenatural em ação. Amém? Às vezes a gente começa a nossa caminhada, né? A gente tem tanto impulso, a gente levanta com tanta vontade. Nós somos uma família, uma boa quantia da minha família está na igreja, e
e eu defino nós que estamos servindo a Deus de uma forma assim bem peculiar. O Diácono Valdinei, a gente observa ele assim, que ele tem uma fé que chega, a gente fica assim, tem hora que parece doideira, né? E a minha irmã, Diaconisa Vanice, ela é sensata, sábia, cautelosa, raramente você vê ela sem rumo, ela sem uma palavra sensata para falar. E cada um de nós, eu creio que vocês também começam a se observar, né? Cada um de nós temos ali algo que Deus já fez nas nossas vidas, algo que Deus já mudou, algo que Deus já transformou na vida de cada um de nós. E uma coisa é que nós conseguimos avaliar o outro, né? É bem complicado para nós nos avaliarmos, não é muito fácil. E aqui, o que eu quero trazer hoje para as nossas vidas? Nem sempre você vai caminhar e a sua fé ela vai crescer espontaneamente, um dia após o outro. Muitas das vezes, quase sempre, a nossa fé vai crescer em meio às dificuldades. E hoje, alguns dias já, eu venho sempre orando ao Senhor a questão de fé, a questão, sabe, assim, de um posicionamento. E hoje Deus falou comigo que nem sempre a gente sai de uma luta, de uma batalha vencedor. Nem sempre o crente ele vai sair de uma batalha vencedor. Por quê? Quando um crente é vencedor numa luta, é quando o nome de Deus é exaltado. E nem todo crente que está passando uma luta, ele está lutando. Tem pessoas que estão passando uma luta e ela está inércia, ela está como está lá quando estava no mundo. Tem problema, é uma fase, vai passar, é um tempo difícil, vai passar. Nós temos problemas, mas as pessoas lá fora também têm. E na vida dela traz experiência. Eu tomei decisões erradas. E Deus falou hoje comigo assim, nem sempre, ao passar de uma luta, a pessoa vai sair vencedor, o crente ele vai sair vencedor. Por que não? Porque só vai sair vencedor aquele que se posicionar e lutar. Aquele que levantar para lutar. E como que um crente luta? Um crente luta em oração, em jejum, em obediência, em esquecer os seus problemas e fazer a vontade de Deus, porque dependendo do problema, a gente se esmorece. Quando os problemas batem na nossa porta, a gente tende a se recolher e a ficar ali, mastigando os nossos problemas, tentando entender aonde foi que eu errei, por que eu estou aqui, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Ontem nós falávamos na célula que hoje o diabo ele não precisa se esforçar para que um crente ele fique rodando em círculo. Ele não precisa fazer muita coisa. Basta com que ele faça com que nós focamos no nosso próprio problema ou no entendimento. Nós começamos a andar em círculos, né? Nós andamos em círculo ali e não crescemos, não aprendemos, não fazemos a diferença na vida de ninguém. E ao sairmos de uma luta dessa forma, nós não vamos sair vencedor, nós vamos simplesmente ter passado pela luta. Mas nós não vamos sair com a nossa vida edificada, com testemunho para contar. Vencedor é aquela pessoa que quando sai de uma batalha, ela tem uma coisa para contar, que possa servir para agregar a vida de outras pessoas. Nem sempre uma conquista que eu tenho na minha vida vai trazer glória para Deus e vai agregar a vida de uma outra pessoa. Porque as consequências naturais do ciclo da vida é você a cada dia mudar a sua postura, conquistar outras coisas, andar ali consertando aquilo que você está fazendo de errado. Isso é uma coisa natural do ser humano. Mas quando o nome de Deus é exaltado, é quando nós nos renunciamos e vamos viver a vontade de Deus. O nome de Deus é exaltado, é quando nós esquecemos que estamos ali no nosso mundinho, saímos um pouco desse lugar de comodidade e vamos viver a vontade de Deus. Amém? Quando eles entram no barco, né, fala bem assim, na minha tradução fala assim, e logo em seguida ele obrigou seus discípulos a entrar no barco. Jesus sabia que no mar poderia ter tempestade. E Jesus sabia que ele ia para o monte orar, ele não ia atrás dos discípulos, ele não ia socorrer ninguém naquele momento. E mesmo assim os discípulos foram, né? Foram para o meio do mar, obedecer à vontade de Deus. Eles se levantam e entram no barco e vão. Tem um versículo em João 14, né, que fala assim, se você me ama, obedecerão aos meus mandamentos. Por que os discípulos entram no barco sem Jesus? Por obediência, né?
Outro dia uma pessoa postou, eu não lembro quem foi, eu até peguei a mensagem, que falava bem assim que era mais ou menos assim: as suas palavras falam, mas o que comprova aquilo que está falando é as suas atitudes, né? Quantas são as vezes que nós oramos e falamos, Senhor, eu te amo, no louvor nós adoramos, Senhor, eu te amo, e nós, no momento de oração, só que o que prova o nosso amor para Jesus é as nossas atitudes. Nem sempre as nossas atitudes são coerentes com aquilo que nós falamos. Nem sempre aquilo que nós falamos é validado pelo nosso comportamento. E aí lá em João fala assim, né, que se você me ama, obedecerão os meus mandamentos. A minha palavra, os mandamentos de Jesus é o quê? A palavra de Jesus. Quando Jesus manda os discípulos eles estão ali no meio da tempestade, e isso não faz com que Jesus ele ande mais depressa, não faz com que Jesus ore mais rápido. Quantas são as vezes que nós antecipamos as coisas por conta de uma dificuldade até mesmo de alguém, né? Às vezes a gente vem para a igreja, sai mais rápido, às vezes a gente fica menos no lugar de oração, apressado com uma decisão que tem que tomar. E aí hoje eu pensava assim, né? Jesus ele não antecipa nada por conta do nosso desespero. A gente ora assim, Senhor, me ajuda nessa área. E Jesus está ali, sereno, o passo dele é o mesmo, né? Ele vai se levantar e fazer no tempo que ele já ia, antes de você chorar, antes de você se espernear. E o que me fez pensar sobre isso é que lá quando os discípulos vêm, quando chega para Jesus que Lázaro está doente, né? Jesus fala bem assim, vamos passar ali, depois eu vou. Jesus não levantou, e a Bíblia fala que Jesus amava a família de Lázaro, né? As suas irmãs e Lázaro. E mesmo aquele sentimento, Jesus envolvido emocionalmente, além do envolvimento que ele já tinha como Cristo, não fez com que ele falasse, não, vamos parar tudo que eu estou fazendo aqui, deixa eu ir socorrer Lázaro. Quantas são as vezes que nós achamos que o nosso desespero vai fazer com que Jesus mude o custo do seu caminhado? Nosso desespero vai fazer com que Jesus antecipe alguma coisa. E aí hoje eu olhava e pensei assim, meu Deus, quantas são as vezes que eu estou desesperada e Jesus está bem assim? Agora não. É depois. E eu estou, meu Deus, eu não aguento mais. É depois. Não vou fazer mais rápido porque você está desesperada. Nós, muitas das vezes, queremos imaginar que Jesus é como nós. Mas Jesus ele não age movido pelo nosso desespero, ele não age movido pelas nossas emoções, ele não age movido pelos nossos medos. É por isso que a palavra manda nós confiarmos no Senhor, porque ele não muda, porque ele é Deus e ele não vai mudar. E aí nós, desesperadamente, nós agimos como se as emoções de Jesus fossem que nem a nossa, né? Uma hora Jesus está bem, outra hora Jesus não está, uma hora Jesus está bem-humorado, outra hora ele não está. E não, Jesus é sempre sereno, sempre o mesmo. E isso faz com que nós venhamos colocar a nossa fé nesse Deus que não muda, porque quantas são as vezes que nós colocamos expectativa em pessoas e conforme a pessoa tem suas emoções mudadas, aquilo que nós esperamos dela também é mudado, né? E se tem uma pessoa que nunca vai nos decepcionar é Jesus. Nunca vai nos frustrar é Jesus. Só que nós sempre queremos colocar a nossa fé no lugar errado. Nós não queremos colocar ali a nossa fé alinhada à palavra de Deus, alinhada ao processo de Deus, alinhada à vontade de Deus. Ou nós queremos mais rápido, ou nós queremos de dentro de casa, ou nós queremos só até a metade, dali para frente nós não queremos mais. Amém, amados? Para nós crescermos em fé, é necessário um caminho. É necessário nós andarmos num caminho aonde nós olhamos para frente e obedecemos a cada sinal daquilo que Deus dá através da sua palavra, através da oração, através do testemunho. E Deus vem falando conosco que nós precisamos dar passos de ousadias. E uma coisa que me chama muita atenção é que muitas das vezes nós nos colocamos diante de uma situação
e quando o negócio fica quente, nós recuamos, né? Nós começamos um projeto e ali a gente vai empolgado e Deus está com a amiga, e Deus vai fazer porque Deus faz. Quando começa a exigir um pouco mais de nós, aí nós sentamos e acomodamos. Uma coisa que eu meditava hoje nessa palavra, e eu entendi que o que fez com que Pedro andasse sobre as águas foi simplesmente uma sequência de passos que ele deu sobre obediência, né? Quantas são as vezes que nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas e nós ficamos ali esperando, olhar para um lado, olhar para o outro, não, agora não é a hora, não, agora não é o tempo. É uma multiplicação, é um posicionamento, é uma pessoa que a liderança está ponhando expectativa e essa pessoa está recuando. Quantas são as vezes que são colocados desafios diante da igreja e nós, como igreja, ficamos ali, não é agora, não está pronto, ou não estou pronta, é muita responsabilidade, eu ainda não tenho lugar. E o que fez com que Pedro andasse sobre as águas foi ele, cada desafio surgido, ele se posicionar e ele falar, eu vou. Aparece um desafio, eu vou. Entra no barco, ele entra. Vão para o meio do mar, ele vai. Quando Jesus aparece, ele se assusta, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que eles estão com medo, então, caminhando com Jesus, eles já tinham visto vários milagres, eles já tinham visto o que Jesus vinha fazendo, só que eles têm medo. No meio da tempestade, eles têm medo. E eu, imaginando ali, eles com medo, né, eles devem ter clamado por socorro, porque era um povo que conhecia a Deus, caminhava com Jesus e vivia milagres. Então, eles provavelmente devem ter chegado e pensado assim, eu preciso da ajuda de quem? Eu preciso da intervenção de Deus. E aí eu lembrei que no culto de casal, quantas são as vezes que nós oramos por um milagre e quando o milagre vem, ou nós esquecemos que oremos por aquilo, ou nós duvidamos que é um milagre, né? Eu lembrei que a pastora contou no jantar de casais que ela foi para o monte e orou por um marido, né? Aí quando apareceu a oportunidade, ela ficou pensando, não é de Deus isso não, não é de Deus isso não. Quantas são as vezes que colocamos os nossos projetos em oração e clamamos para que Deus venha fazer com que isso se torne real, e quando as coisas começam a acontecer, aí vem a dúvida no nosso coração, né? Ah, será que isso é de Deus? Será que é a vontade de Deus? Será que é isso mesmo? Será que é a hora? E ali, isso não acontece só conosco, isso aconteceu com os discípulos. Quando Jesus vinha andando sobre as águas, eles imaginaram que era um fantasma, né? Será que é um fantasma? E aí Jesus vem, né? Aleluia, Deus. Os discípulos, mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Eles ficaram assustados. O milagre, ele sempre vai nos assustar. Antes de acontecer na nossa vida, ele vai trazer para o nosso coração um certo medo, uma certa sensação de... É como se fosse meio desesperador. Quando, acho que é Isaías, né, que fala que vê a glória de Deus e aí ele se joga no chão. Então, sempre vai ser assim. Quando Deus trazer sobre as nossas vidas o milagre, a manifestação do seu poder, vai ser sempre meio aterrorizador, meio espantoso para nós. Nós vamos ficar ali, meu Deus, o que está acontecendo nesse momento? E aí Jesus, né, porém Jesus imediatamente diz para ele, né, tende coragem, não temais. Quantas são as vezes que tem faltado no nosso meio coragem, né? Coragem, confiança naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Quantas são as vezes que nós temos andado em círculo, simplesmente por Jesus falar bem assim, tende coragem, não temais, e nós ficarmos ali, será que é Jesus que está falando? Será que não é da minha carne? Será que não é a minha vontade? E nós temos deixado de viver a vontade de Deus, de viver os milagres de Deus para as nossas vidas. Uma coisa que me chama muita atenção para que nós venhamos crescer em fé na nossa caminhada
é um posicionamento. Sempre que houver desafio nas nossas vidas, nós temos duas escolhas: nos posicionarmos e fazer a vontade de Deus, e nem todas as vezes o nosso posicionamento vai trazer algo para as nossas vidas. Nós vamos olhar e vamos falar bem assim, foi lucrativo, vai trazer para as nossas vidas um saldo positivo. Muitas das vezes, o nome de Deus vai ser exaltado, e na nossa conta, como ser humano, aos nossos olhos carnais, o nosso saldo vai ser negativo. Porque a palavra de Deus fala assim que Deus não vê como o homem vê, né? Então, os nossos olhos vê de uma forma diferente de Jesus. Então, sempre que nós formos desafiados, nós vamos fazer a conta e talvez nós vamos deixar de prosseguir, porque nós vamos somar e vamos pensar assim, o saldo é negativo, não é de Deus. Só que nem sempre o saldo positivo também é de Deus. Tem vezes que na nossa conta, o saldo positivo não vai trazer glorificação para o nome de Deus, vai trazer prejuízo para as nossas vidas. Então, nós temos sempre duas condições: nós seguimos ou nós recuamos. E eu, como crente, eu aconselho sempre que nós prosseguimos. Porque aquilo que não trazer saldo positivo para a minha vida, vai trazer sabedoria, amadurecimento. E se é a vontade de Deus, se eu estou vivendo a vontade de Deus, o saldo pode não ser positivo aos meus olhos, mas aos olhos de Deus e para a igreja de Jesus vai ser positivo. Pode não ser positivo financeiramente na minha conta, pode não ser positivo no meu tempo. Então eu vou lá e falar, meu Deus, mas eu não tenho tempo, onde eu vou encaixar isso? Mas se é a vontade de Deus, se eu estou vivendo a palavra de Deus, sempre vai ser positivo para a igreja. Sempre vai ser positivo para o reino de Deus. E se nós recuarmos, nós vamos deixar de crescer e amadurecermos a nossa fé. Amém? Quando Pedro vê Jesus, né, ele fala assim, se és tu, mande que eu vá. E aí Jesus fala para ele, vem. Só assim, vem. E aí às vezes a gente fica esperando um trovão, um vendaval, para que nós levantamos e vamos viver a vontade de Deus. E é simples. Eu me coloco e falo, Senhor, se é o Senhor, Jesus fala, vem. E eu estou esperando tudo escurecer, eu estou esperando soprar, eu estou esperando uma vontade, um impulsionamento. Eu lembro que no começo da minha caminhada, né, que já tem 6 anos que eu estou nessa caminhada, eu pensava assim que um crente cheio do poder de Deus, ali, maduro na fé, era uma pessoa que sempre ia viver impulsionado por uma força sobrenatural. Eu imaginava que a decisão de um crente tipo assim, era sempre como se fosse um filme de super-herói. Eu lembro que na unção do diaconato, na minha cabeça era assim, cara, eu vou sair de lá só um ninja. Eu vou sair de lá, a minha vida de oração vai bombar. Meu entendimento da palavra vai ser surreal. Aí, quando é no outro dia, eu do mesmo jeito. Tendo que superar a minha preguiça, tendo que passar por cima da minha vontade, às vezes ler um capítulo 3, 4 vezes para entender. Eu pensava, ai, meu Deus, e aquele negócio todo, aquela oração poderosa do pastor. E quantas são as vezes que para sair do barco, para tomar a decisão, nós estamos esperando essa força. Nós estamos esperando um vento. E Deus está ali na simplicidade, vem. Só vem, né? Só se arrisca. Só sai do comodismo. Só tira um tempo para olhar à sua volta qual é a necessidade. Existe alguns pastores que eu sigo na internet, e sempre quando eles estão orando, eles falam bem assim, Deus, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Eu quero fazer parte, Deus, daquilo que o Senhor está fazendo hoje. E aí, tipo, nós vamos fazer parte do quê? Eles estão pedindo. Existe na igreja 2 tipos de pessoas. Existe na igreja a pessoa que vai olhar para Jesus e vai falar bem assim, me chama que eu vou. E Jesus vai chamar e ele vai ficar esperando. O vento, o trovão, um caminho sobre o mar, né?
uma plataforma lá para mim andar até Jesus. E existe aquele um que vai olhar e falar bem assim, eu não sei como, mas eu vou pular aqui. Mas existe também pessoas que podem chegar e falar assim, Jesus me chama, e ele falar, vem, e essa pessoa fala assim, somar, acho que eu não vou não, eu vou ficar no barco. Eu vou ficar no barco, porque no barco tem salva-vida, no barco tem as lateral para me segurar. Se o barco afundar, eu posso boiar sobre um pedaço de madeira. Sempre que nós fazemos conta, a nossa conta é dessa forma. Eu posso boiar sobre um pedaço de madeira. Quem assiste filme aí de naufrágio sabe que sempre tem um trem flutuando para alguém pegar. E quando nós fazemos a conta, é assim que nós fazemos. Um dia, acho que eu conversava com a Jarlene sobre essa passagem. Aí eu falei, você imagina, está um monte de gente dentro de um barco, o mar furioso, e aí fala bem assim, vem. Agora você pensa, a pessoa olha para dentro, na escuridão, está chovendo, no meio de uma tempestade, trovão, vento, e aí você imagina a pessoa se soltando e entrando na água. É doideira para a nossa cabeça. É muito doido a gente achar que crescermos na fé vai ser natural, que nós vamos entender o caminho. Nós não vamos conseguir entender o caminho, nós temos simplesmente que nos jogar para viver a vontade de Deus. Sempre que nós queremos entender o caminho, nós vamos ficar dentro do barco. Nós não vamos sair. Quantos são os jovens que têm deixado de viver a vontade de Deus porque estão dentro do barco? Porque quer entender o caminho, porque quer natural, quer contar os passos, quer fazer a conta, quer somar. Quantas são as pessoas que têm deixado de viver aquilo que Deus tem para as suas vidas por conta de um pecado de estimação? Por conta de uma decisão de falar bem assim, eu vou me posicionar e não vou fazer mais isso. Eu vou obedecer a palavra. Pessoas têm deixado de crescer. A nossa igreja ela é uma igreja onde pessoas podem crescer. Nós podemos crescer como liderança. Nós podemos assumir responsabilidade. E nós temos deixado de viver isso aí simplesmente porque nós queremos fazer a conta e nós só pensamos assim, só vou me posicionar quando na minha conta o saldo for positivo. Enquanto o saldo não for positivo, eu vou continuar aqui dentro do barco. Um jovem, ele faz a conta hoje, ele pensa assim, quem gosta de sair, mas eu não vou ter tempo para fazer. Vai ser no final de semana, eu vou deixar de sair com meus amigos. Aí em casa eu tenho jovens que não saem de casa, né? Não bate perna, não fica na rua, é dentro de casa. Mas também faz a conta. Mas os meus vídeos, a minha Netflix, o meu tempo dentro do meu quarto ali quietinha, sempre vai fazer a conta. Adulto também faz conta. O meu tempo de descanso. Não, eu só vou no domingo, porque eu estou descansando. E aqui, amados, eu não quero criticar ninguém, tá? Essa palavra, ela me confrontou muito hoje nas questões de decisão. Existem pessoas que não estão no culto porque estão trabalhando. E existem pessoas que não estão no culto porque estão em casa descansando. Tem uma diferença. E quando Deus ele olha para as nossas vidas, Ele não olha para aquilo que eu olho e penso assim, a igreja está precisando disso. Deus olha a partir daquilo que eu posso fazer. Deus não olha para mim a partir daquilo que eu quero fazer. Ele olha a partir do que eu posso fazer. E Deus sabe quando eu posso estar aqui e quando eu não quero estar aqui. Quando eu decido não estar aqui. Deus sabe quando eu posso evangelizar e eu decido não evangelizar. Deus sabe quando eu posso obedecer e eu decido não obedecer. Existe uma diferença em você estar na igreja e você ser a igreja. Eu e você, nós podemos estar na igreja e não sermos a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, ela sempre vai somar primeiro no reino de Deus. A conta vai ser, não importa como está a minha vida. O que importa é que o reino de Deus cresça, que o nome de Deus seja exaltado. Ontem nós comentávamos na célula que muitas coisas têm impedido que crentes glorifiquem o nome de Deus. Medo, falta de organização financeira. Porque cada vez que nós contamos uma bênção, pessoas que têm ponhado expectativa têm suas fé edificada. Sempre que Jesus faz um milagre na Bíblia, está escrito assim, quase sempre. E a fé deles foram edificada, e o nome de Deus foi exaltado, para que o povo cresça. Sempre tem isso depois de um milagre.
Quando nós não temos sabedoria para tomar decisões, nós somos aquelas pessoas que não administramos nem o nosso dinheiro e nem o nosso tempo. E aí não conseguimos glorificar o nome de Deus. As pessoas não têm conseguido ver que nós crescemos muitas das vezes. Porque ou nós somos desorganizados financeiramente, ou nós somos desorganizados com os nossos tempos, ou nós somos medrosos, né? Existe ali o medroso, o desorganizado, e existe aquela pessoa que olha e fala assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, eu vou esbanjar aqui, eu não vou planejar, eu vou agir por impulso. E as nossas decisões, elas fazem com que pessoas deixem de ver milagres hoje. Deus ainda é o mesmo, Jesus ainda cura, ainda faz milagres. Pessoas ainda podem ver milagres dentro da igreja. Pessoas podem viver milagre e contar. Mas para isso exige de nós posicionamento e decisões pautadas na palavra de Deus e não naquilo que queremos. Às vezes nós nos colocamos de uma forma aonde nós estamos na igreja, mas obedecemos até uma parte, né? Alguns de nós, às vezes, nós estamos aqui e escolhemos o que obedecer. E como que eu vou crescer em fé? Como que eu vou ter minha fé edificada? Como que eu vou caminhar em crescimento com a minha fé se eu não obedeço? Ou se eu obedeço mais ou menos? Existe nas nossas vidas uma postura aonde nós nos colocamos assim, isso aqui eu faço depois. Isso aqui eu deixo depois. Eu lembro que um dia eu estava assim, muito estressada, e aí eu pensei bem assim, isso é quem é casada. Assim, se eu perder as estribeiras com o negão, depois eu peço perdão. A gente age dessa forma, né? A gente pensa assim, se eu errar, eu me arrependo. Se eu me portar dessa forma, eu me arrependo. Existe um lugar em Deus, onde eu e você, nós não precisamos viver pecando e se arrependendo. Nós podemos viver num lugar de crescimento e obediência em Deus, onde nós somos ali colocados, assim como a oração do Pai Nosso fala, né, que nós oramos para que não caímos em tentação, nós podemos viver nesse lugar de não errarmos. Nós podemos viver nesse lugar de cada dia da nossa vida edificar e engrandecer o nome de Deus. Nem sempre, quando uma pessoa está vivendo uma luta, significa que ela está errada. Pedro obedeceu todos os passinhos, tudo que Jesus mandou, e Pedro passou por uma tempestade. Nem todo crente que está no meio de uma tempestade, ele está em falha com Deus. E ao contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que estão passando uma tempestade porque estão em falha com Deus, né? E a obediência vai, muitas das vezes, nos colocar num lugar desafiador. Nós obedecermos a palavra de Deus não nos assegura de não andarmos no meio de uma tempestade, né? O pastor Sansão fala assim, que tem um versículo na Bíblia que fala, quando passares pelo vale, quando passares pelo fogo, não é se passares. Então, todos nós vamos passar por problemas, vamos passar por dificuldade. Agora resta saber se nós estamos por ali por obediência ou se nós estamos nesse caminho em desobediência. Isso é só nós e Deus. O resultado, para cada um de nós, é diferente. Existem pessoas que vai chegar diante de Deus e vai falar bem assim, Senhor, eu saí do barco, eu me lancei, eu andei sobre as águas, eu vivi milagre. E existem pessoas que vai ser, né, como o versículo 33 diz, e então os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aquele que não sai do barco, ele vai adorar a Deus pelo milagre do outro. Quando os Pedros, né, do MACD Socialista 1, andar sobre as águas, aquele que decidiu andar sobre as águas,
vai contar milagre, vai viver o sobrenatural de Deus. Mas aqueles que decidiram só olhar a tempestade e duvidar que podiam andar sobre as águas, vai glorificar o nome de Deus pelo milagre que o seu irmão está vivendo, pelo sobrenatural que aquela pessoa viveu. Hoje, Deus coloca diante de mim e de você uma pergunta. O que tem impedido eu e você de vivermos o sobrenatural de Deus? O que tem impedido com que os jovens vivam o sobrenatural de Deus? O que tem impedido com que as famílias vivem o sobrenatural de Deus? E nem sempre, amados, é você ver cura, nem sempre é você ver o vendaval do Espírito Santo, não. Tem sobrenatural que é só você e Deus, é no silêncio. É você ali, sua casa, é você e a sua vida, nem sempre, mas o resultado da nossa vida vai gerar fruto lá fora. Quando eu e você vivermos o sobrenatural de Deus, nós vamos gerar fruto. Um dia eu estava conversando com a Vanice, né, que ela é líder da célula, e eu falei para ela assim que eu tinha parado para pensar num detalhe. As pessoas, nós já tivemos quase 30 pessoas na nossa célula. E acho que 2 ou 3 foram evangelizadas, foram chamadas e elas vieram. Sempre Deus trouxe as pessoas até a célula. Sempre as pessoas vinham, Jesus trazia e falava bem assim, cresçam e cuidam. Então, quando nós vivemos o sobrenatural de Deus, as coisas acontecem na nossa vida. Não tem como você estar vivendo o sobrenatural de Deus e a sua volta está tudo do mesmo jeito, a minha volta está do mesmo jeito. Hoje, nós temos deixado de viver a vontade de Deus para ficarmos muitas das vezes quietos, né? Assim como tem um versículo na Bíblia que fala sobre a festa, né? Tem uma parte ali que Deus manda chamar, Jesus manda chamar para as bodas e fala assim, não, eu vou casar, não, eu comprei uma junta de boi. Nem sempre o que nós estamos fazendo é pecado, é normal, eu só não vou. E essa decisão fez com que essas pessoas não estivessem na festa com Jesus. Então, nem sempre o que nós estamos fazendo, que está impedindo de nós vivermos o sobrenatural, é um pecado. Às vezes é só simplesmente, não, eu vou ficar aqui. Mas o que você vai ficar fazendo? Nada. Só vou ficar aqui no meu lugar, quieto, pensando no nada. Né? Quantas são as vezes que a gente fica ali, de cara para cima? Eu já me vi muitas das vezes estar sendo deitado na minha sala, olhando para a TV, passando o dedo no celular e não está nem assistindo e nem olhando. Assim, está em outro lugar. E hoje a correria à nossa volta tem feito com que nós vivemos desse jeito. Tem feito com que nós não calculamos ali, não pensamos, não, eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus manda. É uma decisão na célula, eu vou tomar. É um posicionamento. Nós evangelizamos ontem, 7h da noite. Saímos para evangelizar às 7h pouco. Eu, a Vanice e a irmã Valdirene. Antes da célula, foi todo mundo, chamemos ali onde deu para chamar. Eu tinha convidado umas pessoas mais cedo. As pessoas, elas não vão vir se nós não chamarmos. Existe um momento na sua vida onde você precisa decidir o que você quer fazer com aquilo que Deus te entregou. Existe um momento para que você cresça espiritualmente, ministerialmente, que a sua fé cresça. Você precisa pegar aquilo que Deus te entregou e pensar, e olhar e falar bem assim, o que eu estou fazendo com isso e o que eu vou fazer com isso. Existem pessoas que estão aqui há 2 anos, tem pessoas que chegou ano passado, mas eu estou aqui há 6 anos, né? A Camila, a Vanice está há 5, o Ney. E hoje, né, eu até falei com a mãe, eu falei assim, às vezes chega um momento que nós precisamos perguntar assim, quando eu comecei, eu fiz a conta, era aqui que eu queria estar? Há 6 anos atrás, quando eu orava, eu me imaginava que 6 anos lá na frente era aqui que eu ia estar? Espiritualmente, ministerialmente? Né? E eu fiz essa pergunta para minhas filhas. Era aqui que vocês iam estar quando vocês vieram de uma influência avivado, de um encontro com Deus? Quando você saiu de um encontro, quando você dobrou seu joelho e você pensou, daqui a tantos anos, você olha para aquelas pessoas que estão lá há muito tempo, daqui a tantos anos eu quero estar dessa forma.
É um momento onde nós devemos nos avaliar e pensarmos bem assim: eu não estou aonde eu imaginei que eu tivesse, mas eu quero chegar onde Deus quer que eu chegue. Amém? Se coloque de pé, amados. Para concluir, eu quero que você pense que muitas das vezes você não tem vivido aquilo que Deus tem para a sua vida porque você não quer ousar, porque você não quer arriscar, porque você não quer investir. Tem pessoas que não ousam, tem pessoas que não arriscam e tem pessoas que não investem. Então, muitas das vezes essas são a postura que nós tomamos. Só que quando Jesus chama Pedro, ele não dá uma palestra, ele só fala assim: vem. E eu quero chamar o Valdinei para orar pelas nossas vidas. E você que está na beira do barco, pensando se vem ou não, ou você que já ouviu a voz de Deus, ou você que quer ouvir a voz de Deus, aquele que quer crescer, aquele que quer que Deus transforme o seu amanhã, que quer viver o sobrenatural, vem aqui na frente, amados. Eu quero dizer para você que o Valdinei ele é uma pessoa de muita fé.